Olá pessoal, essa é a correção da nossa atividade de hoje. Na segunda questão nós temos o seguinte: Márcia comprou 10 caixas de bombons, contendo 50 unidades cada uma, para doar a um orfanato. Ao verificar a quantidade de bombons, notou que algumas das caixas não continham a quantidade anunciada nas embalagens. Ela então indicou o excesso ou a falta de bombons respectivamente por números positivos e negativos registrados nas caixas. 5 alunos, analisando a situação, fizeram cada qual uma afirmativa. Qual aluno formulou a afirmativa correta? Bom, vamos verificar caso a caso. Letra A. Gabriel. Gabriel disse que foram doados 494 bombons, uma quantidade menor que a prevista. De fato, qual era a quantidade prevista? Eram 10 caixas, contendo 50 bombons. Então, isso é 10 vezes 50. 10 caixas vezes 50 caixas, cada uma com 50 bombons. Isso dá 500 bombons no total. Certo? Então, a afirmativa de Gabriel está correta. Vamos ver se tem alguma outra correta ou se é só essa. Então, ela acertou. B. Paulo. A quantidade total de bombons a ser doada é de 244. Errado. São 500 e não 244. Então, ela errou. Letra C. Roberto. Roberto disse que, de acordo com o previsto, sobraram 6 bombons. Também está errado. Se tivessem sobrado, seriam 506, não 500. E, por fim, Carolina. Ela disse o seguinte: as outras 5 caixas de bombom compensam o excesso ou a falta de bombom das caixas apresentadas. Mas que outras 5? As outras 5 caixas de bombom compensam o excesso ou a falta de bombom nas caixas apresentadas. Será se sim ou não? Vejamos o seguinte: se as 10 caixas deveriam conter 50 unidades cada uma, então não tem por que haver falta ou excesso em qualquer uma das caixas. Cada caixa deveria ter exatamente 50 unidades. Então, se 5 unidades vieram com falta, significa então que as outras também provavelmente vieram. E mesmo que viessem completas, ainda assim não chegaria aos 500. Então, Carolina também está errada. Em nenhum momento foi dito na questão que haveriam caixas com mais unidades que outras. São 10 caixas, cada uma com 50 unidades. Certo? Então, a alternativa certa é de Gabriel. Foram doados 494 bombons, uma quantidade menor que a prevista. Vamos então para a terceira questão. Num campeonato de futebol, o saldo de gols é muito utilizado como critério de desempate entre dois times que apresentam o mesmo número de pontos. Ele é obtido pela diferença entre gols marcados e gols sofridos. De acordo com a tabela, assinale a alternativa correta. Bom, veja que na tabela alguns dados estão omitidos, então a gente precisa descobrir quem são eles. Para a gente saber o saldo de gols, a gente só precisa tirar os gols marcados, subtrair os gols sofridos e os gols marcados. Então, o saldo, vamos chamar de S, é igual a gol marcado, GM, menos gol sofrido. Certo? Vamos usar o G maiúsculo também. GM
gol marcado, menos gol sofrido. Então, no caso do time A, qual é o saldo de gols do time A? O saldo já é dado, é 8. Os gols marcados pelo time A, foram 15. Então, os gols sofridos foram quantos? Ora, se os gols marcados menos os gols sofridos dão o saldo de gols, nós temos aqui o seguinte. O saldo de gols do time A é os gols marcados, 15, menos os gols sofridos. Obviamente, os gols sofridos foram 7. 15 menos 7, 8. Claro que você pode resolver. Isso é uma equação onde você simplesmente faria GS igual 15 menos 8, que dá 7. Certo? Então, os gols sofridos foram 7. Os gols sofridos pelo time A. Vamos colocar o A para não confundir. Então, nós já sabemos disso. Temos essa informação. Os gols sofridos pelo time A foram 7. Vamos guardar isso e passar para o time B. Então, vamos só apagar aqui. Se você precisar de tempo, você pausa o vídeo, copia isso aqui e continua. Então, vamos para o saldo de gols do time B. Saldo de gols do time B, gols marcados pelo time B e saldo de gols do time B. O time B tem 10 gols marcados. Vamos apagar isso aqui também. Só esse aqui a gente vai guardar, que é para no fim comparar. Certo? E os gols sofridos foram 15. Isso no caso do time B. Resta então saber qual foi o saldo de gols. Ora, o saldo de gols do time B vai ser os gols marcados, 10, menos os gols sofridos, 15. Vou colocar uma barra aqui, separar. 10 menos 15 é 5 negativo, porque eu estou tirando mais de onde tem menos. Se eu tenho 10 e tiro 15, então fica 5. Esse time está devendo 5 gols. Esse é o saldo de gol deles. Então, o saldo de gols do time B é igual a 5 negativo. Feito isso, dá pausa, copia e vamos para o time C. Saldo de gols do time C, gols marcados pelo time C e saldo de gols sofridos. O saldo de gols marcados, ou melhor, os gols marcados pelo time C não estão sendo mostrados. A gente tem os gols sofridos, que são 7, e a gente tem o saldo de gols, que são 3 negativos. Então a gente tem o seguinte, 3 negativo, que é o saldo de gols, igual aos gols marcados, que a gente não sabe quais são, quantos são pelo time C, menos os gols sofridos, que são 7. Ora, se nós temos menos 3 igual ao GMC, que é os gols marcados pelo time C, menos 7, então nós temos uma equação, podemos manter o GM aqui, gols marcados pelo time C, são exatamente o saldo de gols que eles têm, mais os 7 sofridos, certo? 3 negativo mais 7 é igual a 4. Se você deve 3 e tem 7 para pagar, então na verdade você fica com 4. Então os gols marcados pelo time C foram 4. Feito isso, vamos agora para o time D. Time D, gols marcados
de gols sofridos. O time dele marcou 9 gols. Então foram marcados 9 gols. Os gols sofridos nós não sabemos e o saldo de gols é 0. Ora, se o saldo de gols do time D é 0, nós sabemos que os gols marcados foram 9, mas não sabemos os gols sofridos, mas fica óbvio. Se marcou 9 e tirou uma quantidade que deu 0, então essa quantidade é 9. Ou seja, esse time D, os gols sofridos, o time D sofreu exatamente a mesma quantidade de gols que marcou. Então, os gols sofridos pelo time D foram 9. Vamos marcar aqui, gols sofridos pelo time D igual a 9. Com isso, agora a gente pode analisar as alternativas, certo? Analisando as alternativas, nós temos letra A. O time A sofreu 6 gols. Errado, sofreu 7 gols. Letra B. O saldo de gols do time B é 7 negativo. Errado, é 5 negativo. Letra C. O time C marcou 4 gols. Exatamente. Os gols marcados pelo time C foram 4 gols. Então, isso aqui era mais, certo? Isso aqui é de erro. A letra B está errada, porque foram menos 5, não menos 7. Na letra C, está certa, porque foram 4 gols marcados pelo time C. Então, essa é a correta. Mas, nós temos a D, sabemos que ela é errada também. O time D sofreu 8 gols. É errado. O time D sofreu 9 gols. Com isso, nós temos que a alternativa correta é exatamente a letra C. O time C marcou 4 gols. Com isso, eu finalizo aqui a correção da atividade. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.